Hello, gente, tudo bom com vocês? Meus amores, vocês imaginam o prazer que é estar de volta neste canal. E hoje eu vim falar sobre o filme Premonição 6, um vídeo mega com spoilers, então se vocês não assistiram ainda, põe sua conta em risco, porque hoje eu vou falar tudo que eu senti nesse filme, tudo que eu vi, que eu achei incrível e fantástico. Eu vim compartilhar essa experiência com vocês. Assisti outro nos cinemas, demorei pra trazer esse vídeo, mas enfim, vim falar pra vocês com ele agora. Então chega de falar, vamos assistir esse vídeo que tá muito legal. A gente começa o filme de Premonição com todos os outros filmes mantendo a sua essência, que é mostrando a cena inicial, a cena de abertura, que é os ápices do filme, que é a coisa que se torna mais importante para a história seguir adiante. Então a gente vê a história da Iris com o seu namorado e eles estão em uma inauguração, uma pré-inauguração de uma torre, que é de uma torre gigante com mais de 150 metros de alturas. Então eles estão lá a caminho dessa torre e já começa logo o filme com eles entrando lá e ele faz essa surpresa para ela. Ela fica super emocionada e instigada em questão em conhecer essa torre, que era uma coisa que ela sonhava muito, né? Então ele faz isso pra agradar e com a intenção de pedir ela em casamento, né? Só que o que acontece é que ela tem medo de altura, então a Iris mais o seu namorado, eles sobem lá, aquele elevador, então tem toda aquela tensão de capacidade máxima, de que só aguenta tantas pessoas em tantos quilos, enfim. Então a gente fica naquela tensão naquele momento. Quando eles sobem lá pra cima é quando começam todos os sinais, as pessoas dançando, o show em questão, e aí eles conseguem entrar ali e tudo mais, porque já tem uma mesa que tá muitas mesas reservadas, e mesmo eles tendo reservado, não conseguiram a mesa, então eles conseguem, tipo, despistar e ir pro outro lado. Se fosse eu, gente, já teria ido embora há muito tempo, porque eu não ia ficar passando vergonha procurando mesa, já que eu reservei, mesmo se não me deram uma mesa, o que eu vou fazer ali, gente? Já é um sinal pra mim ir embora, o que eu vou fazer ali? Mas em filme de terror, você sabe que não é assim, né? Então eles continuam ali persistindo até que ele leva ela lá em cima, porque ele quer fazer uma surpresa, pedir um casamento, mostrar o anel, tudo mais. E aí o maldito menino, que é uma maldita criança, que começa todo o rebuliço ali em cima e causa todo o caos, que ele mostra, é uma moeda, a gente viu em questão uma moeda ali, que é a moeda que vai causar todo o caos, gente. E o homem até fala pra ele, não pega moedas da fonte que dá azar. E esse menino patético, lá de cima, joga a moeda. E o homem até fala pra ele, o guardinha que fica lá em cima, não joga essa moeda, porque pode matar uma pessoa, entendeu? Então tem um risco, lembra disso, que a torre foi pré-inaugurada, então ela nem abriu ainda, sabe? Então todo esse caos, e a Iris começa a prestar atenção naquele menino, sabe? Ela começa a sentir coisas estranhas, uns arrepios, umas coisas muito assim diabólicas, sei lá. Então ela fica completamente incomodada com aquilo. É quando a gente vê o momento em que tudo começa a rachar, e os vidros do chão começam a rachar, e tudo vai quebra, e todo mundo cai, começa a morrer. E aí depois tem um piano que cai em cima da mulher, e tem muitas referências dos outros filmes, que é fantástico, eu amei isso, que continuou mantendo a essência de todos os filmes. Parece que eu vi uma continuação direta, sabe, assim, de que eu maratonei todos os filmes anteriores, estava vendo ali Premonição, gente. Então eu achei surreal, porque pra mim a série continua é uma série de filmes, né, uma franquia. Continuou mantendo toda a essência que era necessária, então achei perfeito, então eu amei muito essa cena inicial. E aí a gente vê que todo mundo morre, e ali acaba com a Iris, né, sendo morta também, que sobrou só ela mais um menininho, então tudo começa a pegar fogo. A gente tem uma cena lá que é uma dublê que realmente tá com fogo de verdade, tá, que já vi isso nos bastidores, que a mulher tá pegando fogo, então ela sai correndo, então aquela cena é simplesmente fantástica. E a gente vê tudo aquilo ali, todo aquele caos entre os mínimos detalhes, explodindo e matando cada pessoa. Então é uma cena fantástica, muito cara de premonição. E logo a gente tem em seguida com ela e o menininho, né, que a gente acaba descobrindo que aquele menininho é aquele cara que aparecia em todos os filmes, que a gente achava que ele era morto, só que ele não era, tá? E era simplesmente ele, vou deixar o nome dele aqui na tela, que eu esqueci o nome dele, não gravei muito bem na minha memória. E ele é o ápice, assim, todo mundo achava que ele era o grande causador de tudo aquilo, que ele sabia todas as respostas, que ele era simplesmente a morte, mas não era, gente, tá? Esse filme vem pra quebrar a nossa teoria de que, se esse caso for um encerramento pra franquia, depois de tantos anos, né, que não é a morte, que ele é apenas um cara que sobreviveu ali. Então a gente tem esse passado pra contar a história dele, que desde o começo, lá com a Iris, então ele foi um sobrevivente com ela, então os dois conseguiram sair dali. Então nessa premonição que ela teve, a partir do momento que ela vê o menino pegando, aí volta lá atrás contando a história depois, né, que quando ela tá contando a história pra neta dela, conta que sobreviveu, né. Então a gente vê em questão em seguida como que ela fez para poder sair dali. Então ela salvou inúmeras pessoas dali daquela torre, e isso fez com que a morte fosse ao redor dos anos, indo atrás de cada um, matar todas as pessoas, e as pessoas morrendo ali diante, conforme tinha morrido no acidente, né?
Então, como a gente vê o menininho também cai lá, e que ele sobrevive, acabou sobrevivendo, e depois a gente viu nos jornais ali que ele morreu também com o piano caindo em cima da cabeça dele, esmagando ele completamente. Então a gente vê essa cena em questão, e que eu acho muito plausível, porque esse menino ele é simplesmente terrível, gente. É uma pessoa que não faz questão, que eu nunca amei tanto ver uma morte de uma criança, gente. Não tem condição de falar uma coisa dessa pra mim, mas eu gostei daquele menino ter morrido, tá? Porque ele foi o grande causador de todas as mortes ali, então ele começou tudo. Mas enfim, a morte gosta de pregar peças nas pessoas. Então todos esses anos a Iris viveu trancada numa cabana, com um monte de coisa de espinhos lá, que eu achei, gente, qual o sentido de botar tanto espinho, um negócio com ponto que pode furar ela a qualquer momento? E aí então, que é onde começa com a Stephanie, né, que ela tem vários pesadelos com isso, com a sua avó. Então a Iris é a avó da Stephanie. Tá aqui ainda, inclusive é a mãe dela que é filha da Iris, né? Então ela vai lá atrás de resposta, ela sai da faculdade, que ela não tá conseguindo se concentrar nos estudos, e aí depois ela vai atrás, né, da sua família, pergunta o tio dela, pergunta a tia dela, e aí então ela acaba conseguindo o telefone da Iris, ela vai atrás da Iris, a Iris conta toda a história pra ela, e que ela sobreviveu a todos os ataques, e que ela conseguiu manter todos esses anos e enganar a morte todos esses anos, porque lá era um lugar mais seguro pra ela viver. Então a partir do momento em que a Stephanie começa a surtar, começa a acreditar nela, o que fez ela acreditar realmente que a avó dela estava falando a verdade foi quando ela sai ali da cabana e a Iris de repente acaba tendo a cabeça atravessada, e onde vê aquelas grandes cenas de premonição e tipo estoura na cara da Stephanie. Stephanie fica aquela cara toda manchada de sangue e ela sai ali completamente desesperada. Aí tem o velório da Iris, toda aquela questão ali. Então é muito triste ali logo no começo, ali a gente vê a Stephanie passando por tudo isso, tem todo um drama ali no comecinho, e aí depois a gente vê que ela tem razão de tudo que tá acontecendo, né? Então ali seguindo a linha familiar, a gente vê que depois o Josh é o próximo, inclusive que eu amei aquele personagem, e aí a gente tem toda aquela questão, quando ele está ali fazendo ali, ninguém acredita nele e tudo mais. Aí logo em seguida a gente tem um velório, depois do velório eles vão para um churrasco, a mãe da Stephanie aparece, né? Reaparece, e enfim, ela não quer saber da mãe, então ela tem toda uma briguinha com o irmão dela, então todo aquele caos ali familiar. Então depois eles vão para um almoço de família na casa do tio da Stephanie, né, e tudo mais, a família toda reunida ali, os primos, enfim. E aí o pula-pula, aí a gente vê um negócio de espeto debaixo do pula-pula. A gente vê também que acaba tendo um caco de vidro ali entre os copos ali, e depois esse caco de vidro cai, e quem morre, o tio, né, dos meninos ali, o pai de todos os outros primos lá, acaba morrendo. E aí então que a gente vê aquela cena grotesca, quando o cortador de grama vem na cara dele, espedaça tudo. E aí então a Stephanie reúne toda a família e mostra que o que tá acontecendo é que a morte tá indo atrás da sua família. Por isso o nome do filme, Laços de Sangue, né? Então começa a ir atrás de toda a família dela. Então aí a gente acaba escolhendo um plot twist, né? Porque depois, logo em seguida, o primo dela não liga porque ela disse, não acha que é verdade, começa a fazer tirar sarro, enfim. E a gente vê uma cena dele de indo por detalhe, quase morrendo ali no seu lugar de que ele tatua e tira piercing, enfim. Então ele vai lá trabalhar, e aí depois ele fica sozinho, e ele começa a prender aqui no nariz dele, no negócio do ventilador que fica no teto, começa a rodar, aí depois começa a pegar fogo, e quando vai ver, pega e explode, a gente não vê mais corpo. Então se não tem corpo, não tem morte. Logo em seguida, no outro dia, ela está super preocupada, porque ele é o próximo a morrer da lista, né? Então ela vê logo em questão que ele está vivo, né? Então a gente não sabe como que ele fez pra sair dali. Aí tinha a grande surpresa. E logo depois então a tia dele, que revela que é a suposta mãe dele, revela que ele não era filho do tio, né? Do pai dele. Enfim, vocês entenderam? Não era filho dele. Eu não decorei o nome dos personagens, tá? Assisti, mas não decorei o nome dos personagens em questão. Então ele era pai, não era pai dele, simplesmente era um outro cara, enfim, que acabou ali na situação. Então ele não está na linha dos que vão morrer. Então, por isso que essa foi a grande explicação. Então, na explicação mostra que o Bob era o próximo a morrer. É onde eles pegam e vão até o hospital, né, pra procurar aquele cara lá que a gente achava que era a morte, mas não era. Aí ele explica pra eles tudo em questão, como é que era, que ele conseguiu fugir da morte todos esses anos, que ele era aquele menininho que a Iris salvou, enfim. E aí, então, depois lá no hospital mesmo, eles têm ideia, que ele, né, porque o homem que era a morte, né, que ele achava que era a morte, falou pra eles que eles têm que enganar a morte, ou seja, matar alguém e ressuscitar a pessoa, que aí acaba com a lista, né?
ou você matar uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a situação, que aí você acaba enganando a morte e você troca a sua morte da outra pessoa. Então eles não querem fazer isso, o Bob não quer fazer isso, né? Então, como ele tem a alérgica ao amendoim, né? Tem várias piadas em relação a isso. Aí então, ele mais ou menos decide se despedir ali, eles vão lá na máquina de amendoim, salgadinho lá, e aperta o negócio não sai, começa a rachar, começa a dar murra ali de ponta ali no negócio da máquina de salgadinho e não quer sair, e então ele compra esse negócio de amendoim, ele compra um do melhor pra desintoxicar mesmo, pra intoxicar ele todinho. Então eles compram e depois eles entram numa sala que faz aqueles negócios magnéticos, sabe? Ressonância magnética. Eu não sei explicar pra vocês direito, que eu não sou médica, tá? Enfim, aí o negócio começa a ligar sozinho ali. E aí então começa... Gente, uma cena fantástica que eu nunca vi na minha vida, que eu acho que em todos os filmes de premonição, essa cena vai ficar guardada na minha memória pra sempre, quando eu for lembrar de Premonição 6, Laços de Sangue, porque essa cena é simplesmente fantástica, tá? E quando abre ali e tudo mais, aí começa a puxar o menino. Gente, o menino vai todo sendo sugado pela máquina, e aí arranca aqui no nariz, no peito, no pinto, tudo quanto é lugar, gente. E suga ele, acaba com a cadeira de roda, atravessa ele e ele morre ali. E a gente acha que o Bob vai se salvar, não, porque ele pega depois o remédio lá, né, aquela injeção, pra poder salvar, que ele tá quase sufocando, morrendo ali do negócio ali do coisa, né, da leite de amendoim dele, né. Então, tá quase morrendo quando ele pega e fura ele, e aí do nada, na hora que a enfermeira abre a porta, aquele negocinho lá de mola voa na testa dele, cortando o cérebro dele, assim, automaticamente. Foi uma cena completamente grotesca, assim, mas fantástica ao mesmo tempo, surreal, gente, de boa. Sério, eu amei muito essa cena, eu acho que vai ser uma das cenas mais memoráveis aí da franquia, tá bom? É, logo a gente vê a Stephanie escuta o grito, mas o seu irmão e a sua mãe vão lá correndo e vai de cara com os dois mortos ali. Gente, apesar de tudo que eles tentaram fazer, ainda não adiantou nada. A gente tem outra cena também que é muito tosca, né? Que antes desse acontecimento, a gente vê que é a prima, né? Que é a loirinha lá, acaba morrendo dentro do negócio lá de lixo, daquela máquina de lixo, que vai esmagando, esmagada ali. E a cabeça dela, gente, simplesmente parte todinha. E o braço dela sai pra fora. E cena tosca e esquisita que eu fiquei, gente, que vergonha alheia. Sempre tem que ter alguma cena polêmica que a gente não vai provar. Mas enfim, a Stephanie gritando na hora que vê aquele desespero lá, eles fazem tudo pra tirar ela de lá. E o homem escutando música de diva pop. E lá, e vendo mulheres no Tinder. E nem pra ouvir, pra parar o caminhão, gente. E aí não, de repente, acaba morrendo. Então... a gente vê várias cenas assim, gente, são mortes, assim, muito memoráveis, muito boas, a gente vai ficar na nossa memória sempre, sabe? Então, acho que muito que eu gostei desse filme, que ele trouxe toda a essência de todos os filmes anteriores, sabe? É muito interessante, é muito legal, você se instiga muito, você fica muito envolvido em todas as cenas, é simplesmente fantástico. Então, logo depois da cena do hospital, né, eles decidem que a próxima que morrer quem é? A mãe dos meninos, né? Então, eles decidem levar ela pra lá, pra cabana da Iris, que lá era um lugar mais seguro pra ela ficar. Aí, então, eles resolvem ir pra lá. Ao momento que eles vão pra lá, né, eles veem que a morte tá tentando pregar uma peça neles, sabe? Então a Stephanie decide, eu vou enganar a morte, que não sei o que e tal, e ela não vai me vencer. Então ela mete o pé com a Kombi da mãe dela, com o trailer da mãe dela, e pá, e arrebenta ali o portão e entra, só que aí, no último segundo, a casa explode, tendo uma cena fantástica. E aí onde a gente vê também que a mãe, né, dos meninos acaba sendo morta por um poste que cai na cabeça dela, esmaga ela todinha, gente. Achei desnecessário aquilo, mas tudo bem, não queria que ela morresse, que ela ajudou eles tudo mais, mesmo ela ter abandonado eles, ela ajudou, sabe? E ela fez isso porque ela também ficou doente com as coisas que a Iris também colocava na cabeça dos dois, sabe? Então acho que isso foi o grande envolvimento que ela teve. Então, tipo, ela tentou ajudar, fez tudo, mas mesmo assim acabou tendo um final triste, né? Logo em seguida, nessa cena, a gente vê que o irmão da Stephanie tenta salvar ela, porque ela acaba indo para o trailer, gente, capota, né, desse momento. E aí, então, ela vai debaixo da água, fica presa no cinto, ele não consegue tirar ela, até que um tempo depois ele consegue tirar, coloca ela e salva ela, tipo, consegue trazer ela de volta à vida. Então, os dois acham que já conseguiram se salvar da morte, né, em questão, porque eles conseguiram pular. Então os dois estão fora da lista, porque ele trouxe ela de volta, tipo, ele ressuscitou ela fazendo inspiração boca a boca. Só que eles não sabem o que, gente. Quando a pessoa tá se afogando, é afogada, o coração dela não parou. Ela simplesmente parou de funcionar, um sistema respiratório, enfim, e a pessoa não morreu ainda. Então não valeu a morte. E aí quando eles descobrem isso, quando que no final ali, eles acham que tá tudo bem, né? Que não, que ali ela começa a ver coisas paralelas do sonho dela que ela tinha, a Esther começa a ver,
E aí uma moedinha, né, que aquela velhinha tava, aquela velhinha tinha pegado, começa a rodar e rodar e rodar, e cai no trem e para ali, e travando e mudando o trem de local, a linha do trem de local, que é onde, né, a Stephanie, o irmão dela, tá ali, né, todo ali pra uma festinha ali, tudo mais, ele desconta com a namoradinha dele, e aí os dois estão ali, e eles acham que conseguiram sair da morte, só que aí um cara chega nela e fala pra ela que ela não parou de... Como ela não parou só parou de respirar, mas o coração dela ainda estava funcionando. Então, ou seja, ela ainda estava viva, ela não morreu, depois voltou à vida. Então, onde eles acabam percebendo que eles não conseguiram se safar da morte, é onde que a Steph começa a ver um carro passando, a menina de vestidinho, com o mesmo vestidinho da Iris, e é onde ela vê todos os sinais, e é onde pega o trem, chega e eles começam a sair correndo. Quando eles acham mesmo que eles estão perto de escapar, vem aqueles negócios lá, fazendo referência do segundo filme, Premonição 2, é aquele negócio de madeira, vence pra esmagar os dois. E aí, então, que acaba o filme. E, gente, minhas considerações finais. O que eu achei de Premonição 6 Laços de Sangue? Achei perfeito, achei fantástico, nada pra falar de mal. Só que eu não gostei dos dois terem morrido no final. Mas só que como é um filme pra começar uma história e terminar, eu acho que faz sentido, sim, eles morrerem no final, né? Caso tiver um sétimo filme, ou até mesmo se não tiver. Só que eu acho que pode ser que esteja, porque Premonição 6 foi um dos filmes mais assistidos de bilheteria, intimamente. Está bombando aí nas redes sociais, está bombando aí em todos os locais de bilheteria, tanto que ainda está em cartaz até hoje, tanto que eu demorei para ir assistir. Então acho que é um filme que supostamente vai ter um sétimo filme, se caso eles engrenarem, pegarem e quererem investir mais nessa franquia, né? Porque a franquia tem mais história para contar. Pode ser que, né? E eu achei legal que nesse filme ele tem todo um ciclo que mostra ali, quando a Iris tá pegando um livro ali, ensinamentos que a avó dela deixou pra ela, mostra ali que né, todos os acidentes, todas as pessoas sobreviveram ali, tem uma coisa rápida que você vê de relance, mas é algo que traz conexão com os outros filmes anteriores, então acho que tá tudo conectado ali, então é um universo muito grandioso e dá pra você explorar bastante coisa, então eu recomendo, sabe, assim, assista esse filme, porque ele é muito essencial pra você assistir, se você gosta dessa saga de premonição. Então eu acho que ele vale muito a pena você gastar para ir no cinema assistir. É muito importante, muito interessante sim esse filme. Ele é simplesmente fantástico. Eu acho que a cena inicial pra mim é o que salva ainda mais. A protagonista eu não gostei tanto, assim, não peguei tanto a protagonista, sabe? Porque eu acho que ficou muita coisa em paralelo, sabe? Tipo assim, mostrou se ela voltou a estudar, mostrou o que aconteceu com o pai deles também. Cadê o pai deles nessa história, nessa jogada? Cadê a tia deles nessa jogada? Simplesmente não mostrou nada mais, não contou nada mais depois, sabe? Então, tipo, eles deixaram meio que em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se caso tiver um sétimo filme, pode ser que traga essas respostas pra gente, né? Então, não sei, vamos discutir. A gente comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse filme, se vocês não assistiram ou vão assistir, se vocês ficaram curiosos ou não, tá? Comenta aqui abaixo, quero saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa o seu like, e é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!